Bom, pessoal, então, na aula passada a gente viu sobre varejo alimentar, né? Nós vimos as cadeias tradicionais de varejo alimentar, né? Os modelos tradicionais, os arranjos tradicionais, que são, por exemplo, de feiras livres, de mercados municipais, né? Desse tipo de coisa, de varejão, de sacolão, né? De compra direta com o produtor, de frequentemente canais de distribuição curtos, que são aqueles que têm até um intermediário. E nós vimos também os modelos modernos, que a gente chama, né? Que são os dos supermercados, hipermercados, que a gente encontra uns canais de distribuição longo, né? Frequentemente longos, os canais de distribuição, e com uma concentração da questão alimentar, né? A gente entende que esse modelo, fundamentado sobretudo nas grandes redes, ele é um modelo que ele traz perda de diversidade alimentar, ele traz algumas questões relacionadas com a concentração, né, sobretudo econômica, que a gente pensa que uma grande rede ela é algo muito poderoso, ela tem muito poder econômico numa cidade, então ela tem uma possibilidade de quebrar pequenos comerciantes e coisas do tipo. E a gente vê também, por outro lado, que ela garante acesso, né, porque ela tem essa força, esse tamanho. Muito bem, e aí quando a gente vai pensar em varejo, nós vamos pensar no desempenho no varejo. A aula em específico chama desempenho no varejo alimentar, mas a gente tem que pensar que o desempenho no varejo, o desempenho, a medida de desempenho, ela é algo comum a todas as organizações de maneira geral. E quando a gente está falando desempenho no varejo alimentar, a gente só está colocando aí uma questão, uma especificidade. Mas a forma da gente medir esse desempenho, ela é frequentemente muito parecida. Que meio? É por indicadores. O indicador ele é uma foto que você aumenta uma determinada questão. Por exemplo, se eu vou tirar uma foto nossa, estamos nós três numa foto, eu, Tainara e Pedro, eu posso focar nos nossos rostos. Esse seria um indicador. O que acontece quando eu foco no rosto? Eu foco nos nossos rostos, mas eu perco o restante de nós, o restante do nosso corpo. Como eu posso focar na nossa unha? E aí eu vou focar muito na unha, mas eu perco a mão, eu perco o dedo, eu perco todo o restante do corpo. Eu posso focar no nariz e assim sucessivamente. O indicador é essa foto que ela foca num determinado elemento. E focando nesse determinado elemento, ela traz alguns aspectos. Mas se eu foco no meu nariz para tirar uma foto, eu perco outros espaços da realidade. Eu perco outras questões da realidade, exatamente porque eu estou focando num pedaço muito específico. Então, o indicador é isso, ele é um farolete. Ao mesmo tempo que eu ilumino um determinado pedaço, eu coloco sob a sombra outros espaços, outros pedaços. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com os indicadores. E por isso, nós temos que pensar no uso de indicadores de maneira balanceada. Isto é, que os indicadores eles tragam diversos aspectos da nossa organização, da nossa realidade organizacional. Porque é só a partir desses diversos aspectos, é só a partir desses diversos ah, indicadores que a gente vai ter ali uma foto, ou melhor, um panorama da realidade. Beleza? Tranquilo? Posso tocar? Então, entenderam que para medir desempenho, primeira coisa que tem que ficar claro, para medir desempenho, a gente precisa pensar em indicadores. E os indicadores são aquilo que a gente tem uma concepção. Por exemplo, quando vocês vão dirigir, vocês têm um indicador da velocidade. Ele indica uma coisa, ele indica um elemento, ele indica uma variável do seu carro. Mas ali a gente tem outro indicador, que é o do combustível. A gente tem um outro indicador, que é o do óleo. A gente tem outros indicadores, a depender, né, se o carro é moderno, tem vários indicadores. Tem o indicador da temperatura do motor. Então são vários esses indicadores. E o indicador, ele é isso, ele é um retrato de uma variável específica ou de um conjunto pequeno de variáveis. Ele não é o retrato da realidade. Então, sempre temos que pensar dessa forma. Bom, por que a gente usa indicadores então? Uma boa gestão, ela
pressupõe um efetivo monitoramento de indicadores de desempenho. Se eu for fazer uma boa gestão, eu preciso pensar nos indicadores de desempenho. Eu vou usar um exemplo, né, de cunho individual. Se vocês querem ir para academia, vocês precisam ter indicadores de desempenho. O que são esses indicadores? Por exemplo, as medidas do seu corpo. Por exemplo, o teu peso corporal. Por exemplo, um indicador que vai trazer algumas coisas, que é o IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, né? Que é a ideia do peso vezes a altura, né? Então ali ele já é um indicador que ele se alimenta de 2 variáveis. Quais são essas variáveis? O peso e a altura. Isso na gestão é a mesma coisa. A gente tem indicador financeiro, a gente tem indicador de recursos humanos, a gente tem indicadores operacionais de como a nossa organização opera, a gente tem indicadores de canais específicos, canais de vendas, canais de distribuição. Então a gente tem indicadores específicos, né? É mais ou menos como a gente pensasse que dentro do marketing, você tem os indicadores de praça, você tem os indicadores de preço, você tem os indicadores de promoção, e vocês têm os indicadores que são esses indicadores, eles apresentam aí elementos que vão nos dizer nosso desempenho. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, você precisa ter um indicador que é o seu peso, você precisa ter uma balança. E ali o teu peso aumentando ou diminuindo, ele é um indicador do seu desempenho. Ah, o meu peso aumentou e eu estou fazendo uma dieta, tenho a intenção, tenho o objetivo de emagrecer, que está dizendo? Que o indicador está apontando que algo não está saindo tão legal. Ah, eu preciso emagrecer e meu objetivo é emagrecer e a minha balança está mostrando que eu estou emagrecendo toda semana. O que que é isso? É um indicativo, olha como o indicativo vem da palavra indicador. É um indicativo de que você está no caminho, de que você está fazendo as coisas que devem ser feitas. Bom, não acompanhar os resultados é não enxergar a real situação. Bom, se a gente levar para o mesmo exemplo que eu estava trazendo para vocês, que era o exemplo da balança, se eu não souber o quanto eu peso, não adianta nada eu ficar na cabeça que eu tenho que emagrecer. Ou, se eu não souber o quanto eu preciso, se eu me sinto mal e aqueles meus sintomas são sintomas, por exemplo, de hipertensão, não adianta nada eu não acompanhar, eu não medir, olha bem a palavra, eu medir, o que que é um indicador? É uma medição. Eu medir minha pressão semanalmente e tentar entender o porquê e quando a minha pressão ela aumenta ou diminui. É a partir daí que a gente tem que entender que o acompanhamento de resultados, ele é a única maneira da gente enxergar a real situação. Por exemplo, quando a gente vai pensar num curso, a gente tem que pensar qual é o número de evasão. O que que é evasão? As pessoas que saem do curso antes de terminar, quaisquer que sejam os motivos. Então, eu preciso acompanhar esses indicadores para saber se o curso está indo legal, está indo mais ou menos, ou está indo ruim. Ah, vocês têm uma nota, a nota do ENAD. Essa nota do ENAD, ela é em complemento com a nota do MEC, da visita do MEC nas universidades, nas escolas, né, nas escolas superiores. Nas universidades, nas escolas superiores, nos institutos federais, nas faculdades. Ah, essa nota, ela também é importante porque ela olha lá, indica a qualidade do curso sobre várias dimensões. Por exemplo, quando o MEC vem nos visitar para avaliar um curso, ele vai avaliar laboratório, ele vai avaliar corpo docente, formação do corpo docente, ele vai avaliar a quantidade de horas que o corpo docente está destinado, ele vai avaliar um conjunto de coisas que vão ali demonstrar uma foto dessa realidade. Claro que quanto mais eu quero, quanto mais uma foto mais ligada ao real, mais indicadores eu tenho que usar, maior é o custo desse meu processo de medição. Então, quanto menos indicadores eu uso, menos eu consigo pensar.
quanto menos indicadores eu uso, menos eu consigo, na verdade, assim, mais eu fico mais dependente de uma visão da minha organização. Então, a minha ecologia de indicadores, ou seja, a minha quantidade de indicadores, as diferentes setores que esses meus indicadores estão preocupados, isso é super importante para eu entender com o que eu estou medindo. E aí tem uma frase do Edward Deming, o Edward Deming, não sei porque eu estou falando S, Deming, ele foi, né, um cara que foi basicamente o fundador daquilo que a gente entende como os programas de qualidade total, lá na Segunda Guerra Mundial, etc. Ele foi para o Japão como consultor, e ele que basicamente deu as ideias para aquilo que a gente veio conhecer posteriormente como o programa Toyota de produção. Então, é super importante a gente pensar, o que ele diz, né? Que é super importante a gente pensar de que jeito. Não se gerencia o que não se mede, ou seja, a medição é super importante. Não adianta eu falar que eu faço gestão se eu não meço os indicadores da minha empresa. Eu não consigo medir aquilo que eu não defino. Então, eu preciso medir aquilo eu defino, então eu preciso medir, definir, e eu não defino aquilo que eu não entendo. Então, eu preciso medir, depois eu preciso definir e eu preciso entender. Então, medindo, eu consigo entender e eu consigo definir. E aí eu consigo ter sucesso. Então, ele vai dizer, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. Então, o que ele quer dizer? Qual é a mensagem aí por detrás disso? É super importante para que se gerencie o gerenciamento, ele é fundamental estar ligado com ações de medição. E essas medições, elas são fundamentais para a gestão. Bom, dito isso, então, a gente pode dividir os indicadores de dois modos. Os indicadores de esforço e os indicadores de resultado. Os indicadores de esforço em inglês se chamam drivers. E os indicadores de esforço em inglês se chamam outcomes. Fala, Rafael, tudo bem? Bom, então, quando a gente está pensando nos indicadores de esforço, o que a gente tem que entender? O que esses indicadores eles estão ligados? Eles podem ser gerenciados pela cobrança, ou seja, eu consigo gerenciar fazendo a Tainara produzir mais, fazendo o Pedro produzir mais ou fazendo o Rafael produzir mais. Eles estão ligados diretamente a isso. Eles exigem esforços específicos capazes de construir um outro indicador maior. Eles medem a causa e não o efeito. Frequentemente, eles medem a causa. E eles verificam se os planos ligados aos fatores críticos de sucesso estão sendo cumpridos. Para que a gente usa? Para medir plano de ação, para medir projeto, para medir iniciativa. Ou seja, para eu saber se o meu projeto está caminhando, se ele já está 10% concluído, 20, 50, 80, 90, 100, eu preciso ter indicadores de esforço. Mas esses indicadores de esforços, eles medem uma parte, né? A gente tem também, em conjunto, os indicadores de resultado, que são os outcomes. Vocês não precisam decorar isso. O que vocês precisam entender é que o indicador ele é super importante para se fazer gestão. Gestão sem medição não existe. Aí vira achismo. A gente precisa medir para entender onde estão nossos problemas, onde estão nossos gargalos. Aqui vocês estão tendo um conhecimento bastante específico sobre desempenho e mais específico sobre alguns tipos de indicadores. A gente vai ver dois. Os indicadores de esforço, que são aqueles que a gente pode cobrar alguém e frequentemente essa variável vai alterar, por exemplo, vendas. E os indicadores de resultados, que eles indicam o esforço, os indicadores de esforço são indicadores que constroem os indicadores de resultados, ou seja, eu preciso de mais de um indicador. Então, por exemplo, o número de vendas do Pedro,
o número de vendas da Tainara, o número de vendas do Rafael. Vocês são uma equipe de vendas. O número de cada um de vocês é um indicador de esforço. Eu estou medindo o esforço de cada um para executar a venda. Quando eu junto todos vocês no indicador maior, eu estou tendo um indicador de resultado. É essa a ideia. Para ter um indicador de resultado, eu preciso de indicadores de esforço. Mas qual que é a coisa? Eles são menos gerenciáveis. Por que eles são menos gerenciáveis? Porque eles são mais macro. Eles medem o efeito após certo tempo. Eu preciso ter um tempo para medir esse efeito. E eles servem para verificar se os objetivos estão sendo atendidos. Eles são apropriados para medir o alcance de objetivos específicos. Bom, então como que a gente faz para construir um sistema de indicadores? Primeiro, a gente seleciona os aspectos relevantes, aquilo que a gente quer tirar foto. Lembre-se lá, a gente precisa ter aspectos para tirar a foto. Depois, a gente estabelece os indicadores, o que a gente vai construir desses indicadores. Depois, a gente elabora uma matriz de controle. Aí, a gente define os responsáveis, a gente gera um sistema com rotina de coleta de dados, a gente valida os indicadores. E aí a gente se pergunta, os indicadores conseguem ser validados? Se sim, a gente mede o desempenho, analisa os indicadores e desenvolve um plano de ação. E aí divulga os resultados. Se não, a gente volta lá e elabora a matriz de controle de novo. Ah, isso está muito... Eu não estou conseguindo muito entender o que a gente vai fazer. Bom, o que eu vou mostrar para vocês são alguns tipos de indicadores que são super importantes. Mas para a gente escolher eles, a gente precisa ter essa noção do que a gente está montando, do que a gente está medindo, do que a gente quer saber. Então, a gente precisa ter uma noção de uma construção de sistema de medição. Porque os indicadores de resultado, como que a gente constrói um sistema de medição? Com os indicadores de resultado, mais os indicadores de esforço. Eu já vou mostrar um exemplo de cada um para vocês. Então, para cada indicador de resultado, a gente tem um ou mais indicador de esforço. Vários indicadores de esforço, eles constroem um indicador maior, que é um indicador de resultado. E aí, sucessivamente. Então, a gente precisa mesclar esses indicadores de esforço com indicadores de resultados para ter um sistema balanceado. Ah, professor, o que seria, então, os indicadores? Dentro da gestão de pessoas, a gente tem esses 3 indicadores. O que eles são? Turnover. O que é um turnover? É o número de desligamentos que a gente tem. Vamos imaginar que a nossa empresa tenha 50 funcionários. Certo? E a gente vai... na verdade, tem 500 funcionários, para ficar mais fácil a conta. Certo? E a gente desligou, no último trimestre, 50 funcionários. Como que vocês imaginam, qual seria meu indicador de turnover aqui? Com esses 2 dados eu consigo ter um indicador? Então, eu tenho 500 funcionários e desliguei 50. Qual seria meu indicador aqui? 50 sobre 500. E aí, eu iria fazer o continha. Iria dividir por 5, ia ficar 10 sobre 100, ou seja, 10%. Então, o que é o meu turnover? Eu desligo, ou seja, eu troco pessoas, eu troco 10% do meu grupo de funcionários a cada tempo que eu estou vivendo. Isso aqui pode ser no ano, pode ser no trimestre, pode ser no mês, pode ser na semana, depende de que empresa nós estamos falando. Absenteísmo. Absenteísmo é o quê? É o número de horas não trabalhadas, mas que deveria ser trabalhadas. Então, é o número de horas que a gente tem de funcionários ausentes. Então, a gente pode ter absenteísmo por problema de saúde, a gente pode ter absenteísmo porque o funcionário resolveu faltar, a gente pode ter absenteísmo por várias questões, por algum problema de transporte. Então, o absenteísmo é esse número de horas que deveria tá ocorrendo no trabalho e não está ocorrendo. Esse é um outro indicador, que é importante a gente saber. Quanto mais alto o absenteísmo, mais está evidente que está acontecendo algum problema. Custo com hora extra. A gente tem um custo com hora de trabalho e tem um custo com hora extra. Vamos lembrar que a hora extra, ela custa mais do que a hora normal. Então, é super importante a gente tentar entender o quanto que a gente está usando de hora extra.
Se eu entender, por exemplo, que o meu custo de hora extra é um custo que está subindo, eu posso começar a pensar em aumentar meu grupo de trabalho. Porque, ou seja, se eu estou usando hora extra, quer dizer que a equipe que eu estou tendo não é uma equipe que está dando conta daquilo que está tendo que fazer. Por isso que eu estou tendo que pagar hora extra para eles. Esses são alguns indicadores de gestão de pessoas. A gente pode ir para os indicadores de marketing. Marketing, por exemplo, a gente pode avaliar a satisfação dos clientes. Como que a gente pode avaliar a satisfação dos clientes? Notem que quando vocês fazem compra pela internet, há essa avaliação quase que automática quando vocês têm que responder algum tipo de questionário. Esse questionário poderia ser aplicado. Existem, por exemplo, farmácias ou alguns outros locais que têm ali os sistemas de avaliação no próprio caixa. Enquanto você está comprando, você pode ir dando nota ou coisas do tipo. Nós temos também o ticket médio. O que é o ticket médio? Por exemplo, vamos pensar que a minha loja vendeu 50 mil reais num determinado período. Minha loja vendeu 50 mil reais num determinado período. Vamos dizer que eu fiz, nesse período, 5 mil vendas. Então, o que aconteceu? Eu vendi 50 mil reais em 5 mil vendas. O que é meu ticket médio? Meu ticket médio é dividir um pelo outro. E aí, o que eu vou achar? Que meu ticket médio é de quanto? É de 10 reais. Ou seja, em média, as pessoas que entraram na minha loja gastaram 10 reais. Isso dá para eu entender e fazer segmentação e posicionamento de mercado, por exemplo. Itens por venda, qual a quantidade de itens que teve numa determinada venda, ou vendas por canal. Qual canal que eu estou utilizando, por exemplo, e-commerce, loja física, telefone, qual canal está gerando mais renda? Isso é super importante eu saber, porque, claro, quando eu for investir, eu tenho que pensar onde eu tenho que investir mais e aonde eu tenho que consertar alguns problemas, porque, por exemplo, não está crescendo o número de vendas por aquele determinado canal. Operacional. Então, ó, vejam que a gente viu indicadores de recursos humanos, a gente viu indicadores de marketing e agora a gente está entrando em indicadores operacionais, ou seja, das operações da organização. Quais são esses indicadores operacionais que a gente tem? Participação das categorias, destino no faturamento. Quais são as categorias de produtos que eu trabalho e quanto elas representam no faturamento. Distribuição da loja, ou seja, quais tipos de produtos que eu vendo, né? Perdas. Meus produtos na prateleira venceram, quebraram, ou foram roubados, por exemplo, no varejo, isso pode acontecer. Então, meu número de perdas, isso é importante saber. A Associação Brasileira dos Supermercados, por exemplo, ela faz uma pesquisa gigante sobre o número de perdas, que é isso, que é a falta de organização que acaba dando esses problemas. Número de fornecedores, ou seja, quantos fornecedores eu tenho enquanto organização. É claro que quanto mais eu demonstro que eu dependo de alguns fornecedores, mais estratégica tem que ser minha relação com eles, porque eu tenho uma dependência maior. Frequência de compras, quantas vezes eu vou às compras enquanto organização, quantas vezes eu compro. E a participação das compras por fornecedor. Né? Quais fornecedores me apresentam as compras. Então, vamos supor que a minha empresa compra 100 mil reais. Se 50 mil reais eu compro de um determinado fornecedor, quer dizer que 50% das minhas compras é o fornecedor X, o Rafael me fornece 50 mil e eu gastei 100 mil. Comprei 100 mil, gastei 50 mil com o Rafael, com a empresa do Rafael. Então, quer dizer que o Rafael tem 50% de participação das compras. Isso é importante para eu entender quais fornecedores são importantes, para eu entender como estabelecer relação, ou até para eu buscar outros fornecedores para diminuir um pouco a importância desses fornecedores dentro das minhas questões. E aí a gente tem os indicadores financeiros, que são os indicadores que a gente mais tem, exatamente porque são indicadores, vamos dizer assim, é um setor mais preocupado em criar aí mecanismos para a gente avaliar. Então, a gente tem o faturamento, a gente tem no setor de varejo isso muito comum, faturamento por metro quadrado, ou seja, quanto cada metro quadrado da minha loja fatura. Eu posso ter faturamento por funcionário,
lucro líquido da loja, ou seja, tirando tudo aquilo que eu gasto, quanto que a minha loja está sobrando, lucratividade da loja, rentabilidade da loja, ou seja, a partir do meu investimento, quanto está rendendo, participação das vendas à vista, quanto eu vendo de venda à vista, qual a participação das vendas a prazo, para eu tentar entender minha estrutura de capital, entender onde eu tenho que pôr dinheiro, entender que tipo de ação que eu tenho que fazer, disponibilidade de caixa, ou seja, quanto eu tenho de caixa para fazer girar, disponibilidade de capital de giro, ou seja, quanto eu tenho de capital de giro, mais especificamente do que caixa, inadimplência, qual o número de pessoas que não me pagam dentro do prazo, compras à vista, né? Quanto de compra, quanto eu compro à vista, quanto eu compro a prazo, o estoque em dias, ou seja, quanto demora para eu rodar um estoque, quanto demora para o meu estoque, teoricamente, ficar zero e eu rodar ele inteiro, ou seja, eu vender tudo que tem nele. Estoque em valor, quanto de dinheiro eu tenho ali dentro. Giro de estoque, quanto gira esse meu estoque. Índice de liquidez, o quanto meu passivo representa no meu ativo. Então, quanto eu consigo ter de ativo para pagar as dívidas que eu tenho. Endividamento, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e participação dos impostos para saber como que é a minha questão da tributação. Então, pessoal, isso basicamente é a nossa aula. E aí vocês vão conseguir abrir dentro do Moodle. Vocês vão conseguir abrir dentro do Moodle. Deixa eu abrir o Moodle aqui rapidamente. Então, dentro do Moodle de vocês, na aula de hoje, vocês vão ter aqui, ó, material teórico 1 é o material teórico que eu apresentei agora, e o material teórico 2 é uma apostila do Sebrae, junto com uma galera que é onde eu me baseei, que vai ter cada um desses indicadores de forma mais explicada. Ó. Então, é um guia de indicadores aplicado ao varejo. E aqui, ó, olha lá, tem cada um dos indicadores que eu apresentei para vocês, tem até o de e-commerce que eu não trouxe, que achei que não era o momento. E tem o tipo de indicador. Então, recursos humanos, ó, tipologia, é um indicador de resultado. Ou seja, eu preciso de o número total de funcionários desligados mais o número total de funcionários para eu saber meu índice de turnover, ou rotatividade em português. O meu absenteísmo, média de dias de ausência dividido por dias de trabalho. Eu vou ter uma porcentagem, ele é um indicador de esforço. Por que ele é um indicador de esforço? Porque ele é um número puro, eu estou procurando ele de forma... Eu não preciso de outro indicador. Ele sozinho me dá o resultado. Esse aqui eu preciso desse indicador mais esse indicador. Aqui eu preciso de uma média de dias de ausência. Ele já é um indicador puro, porque eu já coloco sobre o dia de trabalho, né? Aqui é um indicador de resultado. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto eu gastei com hora extra, mais o custo total da minha folha de pagamento. Então, eu preciso de 2 indicadores para eu ter um outro, né? Então, aqui a gente tem o indicador de marketing, por exemplo, satisfação de cliente. Ele é um indicador de esforço. Por quê? Porque eu vou lá e pergunto para o cliente. Eu não tenho outros indicadores, né? E aí, ele aqui dá outras ideias. Quanto maior o índice, melhor, né? Essas coisas, a unidade de medida e a periodicidade de se fazer isso. Então, o ticket médio, ele é um indicador de resultado, porque eu preciso ter o valor total das vendas dividido pelo número de clientes atendidos. E aí eu vou ter uma unidade de medida, vai ser em dinheiro, né, em reais. Quanto maior, melhor, ou seja, quanto maior o ticket médio, melhor. Depende, tá? Não levem isso tanto em consideração, porque depende, na verdade, do seu modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio é o modelo de negócio para funcionar com um ticket médio de 20 reais, você está vendendo 50, tá, alguma coisa está errada. Então, não é necessariamente quanto maior, melhor. Lembre-se que tudo depende do seu negócio. E ele é mensal. Então, aqui, ó, vocês têm basicamente um glossário de como fazer isso. Certo? Então, como eu disse, é uma aula curta, a aula de hoje. E é isso. Ficou alguma dúvida? Ô, professor, boa noite. Eu entrei um pouco atrasado, mas estava bem explicado, viu? Eu não entendi bem. Conseguiu entender? Entendi, sim. Beleza. Deixa eu parar a gravação aqui.
E aí eu vou abrir, é só se basear nesse material para fazer a tarefa, sim.